Em uma frase, o que é que estão tentando fazer? Estão tentando dizer que os indígenas só têm direito a brigar por terra se já estavam em cima dela antes da Constituição de 88. Qual é o grande problema disso? Em 86, em 87, em 88, pode ter casos, por exemplo, de pessoas, populações indígenas, que não estavam na sua terra. Mas não estavam porque foram expulsas dela. Vocês entendem o grande problema desse negócio? Nós temos migrações forçadas em massa de populações indígenas no Brasil na nossa história. Para a construção de grandes rodovias, para a construção de hidrelétricas, pelo simples desejo de tomar posse de terras. Nós tivemos pessoas especializadas em caçar indígenas e levar as orelhas das pessoas de volta para a cidade para provar que tinham feito tantos assassinatos. Nós tivemos indígenas sendo deslocados na Amazônia durante o grande descobrimento, o segundo, né, grande descobrimento branco da Amazônia, durante o século XX, na construção das rodovias, na tal da integração nacional. Então, eventualmente, vamos pensar um pouquinho, né? Tem gente que em 1988 deveria estar num lugar, mas não estava, porque foi expulso de lá. Então, essas pessoas não poderão mais fazer a luta pela demarcação das suas terras indígenas. Acabou para elas, se o marco temporal for aprovado. Então, ao mesmo tempo, a gente está falando aqui de um estado como São Paulo, que está acelerando um processo para colocar na mão de pessoas que invadiram terras que não eram delas, os tais dos grileiros, e na mesma semana estamos falando da discussão de uma lei no Brasil que impede que pessoas lutem por uma terra que era delas. Isso é um excelente retrato do que está acontecendo no Brasil hoje. Ao mesmo tempo em que estamos legalizando os ilegais, estamos dizendo aos legais que na semana que vem eles podem se tornar ilegais. É por isso que muita gente estava falando ontem contra não, sobre a péssima articulação ou rendição da base do governo e do governo Lula em relação ao que foi feito na medida provisória de reorganização dos ministérios. Porque ali passou também toda a ideia de que o Ministério do Meio Ambiente não importa, de que o Ministério dos Direitos Indígenas não importa, né? E aí, ao mesmo tempo, o governo, numa votação de urgência na Câmara, libera a bancada para votar em relação ao marco temporal. Então, assim, gente, a luta política é feita ou ela não é feita. Ela não tem luta política meio feita, feita pela metade. Senão vai acontecer o que eu falei ontem aqui. Nós vamos passar 3 anos e meio do governo Lula ouvindo toda semana que não se pode ganhar todas. Mas essa aí não dava para ganhar. Mas essa foi uma vitória. E você vai ver, não é uma vitória. Na real, você está tomando de 7-1, né? E você está tentando fazer com que a gente acredite que você está no time que está fazendo 7 gols. Só que nós estamos vendo o jogo. Nós estamos assistindo o jogo ao vivo. Literalmente, porque está passando na TV Câmara e na TV Senado, inclusive, né? Tá bom? O projeto sobre o marco temporal deve ser votado na semana que vem. Deve ser votado na semana que vem. Semana que vem é amanhã, porque hoje é sexta-feira já. Eu não sei se a base do governo vai ter tempo para articular qualquer contraofensiva contra esse negócio. Ou se vai liberar a base para votar de novo, né? Talvez faça isso, não sei. Nesse momento a gente não sabe mais o que vai acontecer, né?